Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Semana começando, que seja uma ótima semana para todos. Oi, Vera, boa semana. Pois é, e hoje nessa conexão Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e mêsversário dessa configuração do Ponto Final CBN. Ontem completamos 6 meses juntas no ar. Domingo a gente comemora hoje, então, combinado? Muito bom estar aqui com vocês todos os dias. Legal demais. Pessoal, vamos falar com o Clauson Dutra, em São Paulo, que tem mais informações sobre o clima de campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Clima de campanha para que cargo, Clauson? Para a presidência da República, viu? Boa noite para você e para todos, Débora e ouvintes. Em ritmo de campanha eleitoral, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu que o próximo presidente da República deve enxugar ministérios e reformar o orçamento público. Ele ainda citou o corte de despesas na gestão de Javier Milei na Argentina como exemplo a ser seguido e fez elogios à atuação do Congresso Nacional durante o debate aqui na capital paulista. Ao lado do prefeito Ricardo Nunes, que o chamou de gênio e mestre, e do presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, Tarcísio voltou a dizer que ninguém aguenta mais o Brasil como está e que é preciso virar a página para avançar em pautas fundamentais. O governador defendeu um projeto de desindexação da economia e diminuição da rigidez orçamentária como medidas a serem promovidas pelo próximo presidente da República, minimizando o impacto das emendas parlamentares no orçamento. Ao falar sobre o papel do Congresso, Tarcísio adotou o tom elogioso e relembrou reformas recentes. E a pergunta que se faz é o seguinte: o Congresso daria essas respostas? Daria. Vamos lembrar um pouco que o Brasil, a partir de 2016, passou por um ciclo de reformas enorme que permitiu que o Brasil desse um salto. Esse período marcou o rompimento de uma era anti-business e o ingresso numa era pró-business. E agora a gente está andando alguns ou vários passos para trás. Mas esse Congresso foi o Congresso que aprovou a reforma trabalhista, que é fundamental e que a gente precisa manter. A gente não pode perder os ganhos que foram conquistados com a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma tributária, o marco do saneamento, a autonomia do Banco Central. Então o Congresso tem sido protagonista e tem sido defensor dessas reformas, porque quando essas reformas foram atacadas, foi o Congresso que segurou. Essa fala, ouvintes, com aceno ao Congresso, ocorreu durante o Seminário Brasil Hoje, que promoveu debates com diversos nomes da política nacional aqui de São Paulo. Questionado sobre qual seria o lema para um futuro governo de centro-direita no Brasil, Tarcísio resgatou Juscelino Kubitschek e disse que o próximo governante vai precisar trabalhar 40 anos em 4. O governador paulista é visto por aliados como o principal nome da oposição para disputar a presidência da República no ano que vem, embora declare publicamente que pretende concorrer à reeleição para o comando do Palácio dos Bandeirantes. Segundo o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que também participou do evento, Tarcísio declarou recentemente em um jantar com governadores que deve migrar do Republicanos para o Partido Liberal, caso decida disputar a presidência. Essa definição, segundo o Valdemar, deve acontecer até o fim do ano. A indicação do candidato do PL à presidência caberá ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030 e é julgado no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. Volto com vocês. Obrigada, Clauson Dutra, pelas informações em São Paulo. Desculpa, Vera. Na verdade, você ia dizer que aos pouquinhos o governador de São Paulo está vestindo a roupa de candidato à presidência, né? Exatamente. Nesse fim de semana, ele deu alguns passos nesse sentido, depois de algumas semanas em que ele estava mais resguardado. Ele tem feito movimentos de vai e vem em relação a isso, Débora. Uma hora some um pouco, quando sente ali a cobrança, principalmente pelo fato de um apoio incondicional ao Bolsonaro. Depois, quando é cobrado pelo PIB ou pela classe política, ele dá mais demonstrações de apetite por entrar no jogo, o que chamou bastante atenção na movimentação tanto do fim de semana quanto de hoje,
foi o fato de os governadores da direita, que são todos eles pré-candidatos a presidente, começarem a andar mais ou menos em bloco. Isso dá a entender que eles podem estar costurando nos bastidores algum acordo para que, caso um deles saia, o caso Tarcísio saia, os outros se retirem da disputa, ou desse grupo saia um candidato e um vice. Então, eu acho que tem muitas conversas no momento em cima da mesa, sendo colocadas. E a respeito dessa movimentação maior dos governadores da direita, a nossa repórter Karen Lemos, aqui de São Paulo, fez um levantamento dos encontros em que alguns deles estiveram juntos. Eles têm sido bastante frequentes e isso mostra aí essa busca por uma definição da candidatura do plano da direita. A Karen está com a gente aqui no estúdio. Boa noite, Karen. Boa noite, Vera e ouvintes, Carol e também Débora. Pois é, a gente analisou aí a agenda de 4 governadores de direita que disputam os votos do ex-presidente Jair Bolsonaro, como disse o meu colega Cláudio, que está inelegível até 2030, né? Nessa eventual candidatura presidencial para 2026. Essas agendas ficaram bem mais intensas aí este ano, numa tentativa de projetar os nomes para além dos seus próprios estados. Então, a reportagem da CBN fez esse levantamento aí e tem participações em fóruns, seminários, atos políticos envolvendo esses governadores que são os de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de Goiás, Ronaldo Caiado, de Minas Gerais, Romeu Zema e do Paraná, Ratinho Júnior. O levantamento mostra que em pelo menos 13 oportunidades, 2 desses governadores estiveram reunidos. O último desses eventos aconteceu hoje mesmo, nessa segunda-feira em São Paulo, e só não reuniu Ratinho Júnior. Quase a totalidade desses eventos, Vera, é formado por fóruns de empresários e também de eventos do agronegócio, 2 grupos que normalmente fazem oposição ao governo Lula, né? As movimentações desses governadores começou a se intensificar em abril, segundo esse nosso levantamento, quando no dia 6, todos eles participaram de atos pela anistia dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e também em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. No começo deste mês, no entanto, nenhum deles compareceu aos atos que tiveram essa mesma temática, né? Isso, inclusive, essa ausência aí dos presidenciáveis foi muito criticado na época pelo organizador desses atos aqui em São Paulo, que é o pastor Silas Malafaia. Alguns desses eventos importantes não aparecem nas agendas, mas foram noticiados pela imprensa. Aí eu cito aqui, por exemplo, no início nesse mês de agosto, governadores foram a Brasília e se reuniram na casa de Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, para falar de tarifaço e também sobre a atual situação de Jair Bolsonaro. Tarcísio, Caiado, Ratinho Júnior e Zema se encontraram por lá. Aí, neste sábado, chegando aí para eventos mais recentes, neste sábado, como você citou, Vera, com exceção do Ratinho Júnior, esse mesmo trio compareceu na festa do Peão de Barretos, aqui no interior paulista, né? E esses 4 governadores têm feito discursos muito alinhados nesses eventos, com críticas à responsabilidade fiscal do governo Lula e à atuação do presidente nas negociações em relação ao tarifaço imposto por Donald Trump. E aí, só para finalizar, Romeu Zema e Ronaldo Caiado já lançaram recentemente as pré-candidaturas à presidência no ano que vem, tendo o governador mineiro escolhido São Paulo e o governador de Goiás realizando esse ato, lançamento de pré-candidatura em Salvador, na Bahia. Desses 4 governadores, apenas Tarcísio é o único em primeiro mandato e que poderá concorrer à reeleição. Mas ele é visto aí como um nome talvez mais forte, né, Vera? Dentre os governadores a assumir aí o lugar, talvez, de Jair Bolsonaro, né, Vera? Obrigada, Karen, pelas suas informações. É isso, meninas. Estão andando bem juntos, tem aí uma avenida para correr. Eles sabem que tem um espólio a ser disputado, é um espólio que tem muito eleitor, mas também tem seus prós e contras, né, de se filiar totalmente ao pensamento bolsonarista, né? E hoje, gente, o próprio Caiado disse que seria uma orientação do Bolsonaro que todos se apresentem como opções nesse momento.
Eu acho que fica muito claro o seguinte, primeiro, que o Bolsonaro não quer ungir ninguém, isso está muito claro pelas ações dele e pelas conversas, né, que foram divulgadas ali entre Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro, que estava no celular dele, que essa saída Tarcísio não atende, a questão do Bolsonaro. E acho que os próprios governadores também, ninguém quer colocar a cabeça para fora nesse momento, temendo o ataque. Tanto o fogo amigo do bolsonarismo, quanto por parte do governo, né? Não é uma situação simples, né? Porque as pesquisas, e na semana passada saiu uma rodada grande de pesquisas, até hoje ainda tem dados sendo divulgados, elas mostram que houve um desgaste dessa agenda. Essa agenda pró-anistia, por exemplo, ela não é consensual nem no eleitorado de direita, porque existe uma maioria maior, a maioria maior é ótima, mas uma maioria mais consolidada de pessoas que não querem a anistia do que, por exemplo, aquelas que apoiam o governo Lula. Então, não é assim que é só lulista que é contra a anistia. Não, o espectro de quem não quer anistia vai além de quem apoia o governo Lula. O espectro de quem não apoiou o tarifaço e acha que a família Bolsonaro tem a ver com o tarifaço e errou na condução disso é muito maior do que quem apoia o governo Lula. Então, você se associar ali em todas, né, fazer o bingo do bolsonarismo, não vai ajudar nenhum desses governadores junto ao eleitorado. Parece que o eleitorado está dizendo, olha, a gente... esse eleitorado de direita. A gente tem um pensamento conservador, a gente apoia as ideias de direita na economia, mas a gente não quer estar associado a essa confusão que o bolsonarismo vem criando no país. Então, acho que é um cálculo muito delicado que esses governadores vão ter de fazer quanto a o que do pacote bolsonarista sair advogando e defendendo por aí, né? E a gente volta a Brasília porque a Ana Carolina Tomé tem mais detalhes sobre uma nova rodada de pesquisa Genial Quest sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro. Oi, Ana, boa noite para você. Boa noite para você, Débora. Boa noite também aos nossos ouvintes. A pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra que 55% da população consideram justa a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, contra 39% que consideram a medida injusta. Pela primeira vez desde dezembro de 2024, mais de metade dos eleitores acreditam que Bolsonaro participou sim do plano de tentativa de golpe de Estado. O levantamento aponta que esse percentual agora é de 52% contra 36% que acreditam que Bolsonaro não participou do plano de golpe. Em março, os que acreditavam na participação de Bolsonaro somavam 49% contra 35% que não acreditavam no envolvimento do ex-presidente. 57% dos eleitores, Débora, avaliaram ainda que o ex-presidente Bolsonaro quis provocar o ministro Alexandre de Moraes e, por isso, participou de uma chamada de vídeo com o deputado Nicolas Ferreira antes de ter a prisão domiciliar decretada. 30% acreditam que ele, Bolsonaro, não compreendeu bem as regras e errou ao entrar na live. Ainda sobre a avaliação do envolvimento de Bolsonaro no plano da trama golpista, apenas na região sul do país há um número maior de pessoas, que é de 46%, que acreditam que ele não participou, contra 43% que acreditam que ele participou da tentativa de golpe. Nas demais regiões do país, a maioria acredita na participação do ex-presidente, com destaque para o Nordeste, onde o percentual chega a 62%. Já no aspecto religioso, 59% dos católicos acreditam na participação de Bolsonaro no plano golpista, contra 30% que não acreditam. Os números se invertem entre os evangélicos. 54% acreditam que ele não participou da trama golpista, contra 34% que acreditam no envolvimento do ex-presidente. Sobre Alexandre de Moraes, 49% dos brasileiros consideram injusta a aplicação da Lei Magnitsky imposta pelos Estados Unidos.
Outros 39% são favoráveis. A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 17 de agosto. Foram 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 anos ou mais e a margem de erro geral é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Volto com vocês, meninas. Obrigada, Ana Carolina Tomé, pelas informações. A pesquisa foi feita, Vera, portanto, antes da divulgação dos áudios naquele outro inquérito, né, naquela outra investigação da Polícia Federal que acabou indiciando Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por obstrução de justiça. Com as evidências já foram trazidas, com o curso do julgamento, do andamento, né, do julgamento que acontece, da trama golpista, né, que começa na semana que vem, há uma tendência de perda, com o resultado da pesquisa, dá para a gente falar numa tendência de perda de capital político de Bolsonaro? Isso vem sendo mostrado rodada após rodada de pesquisas. Parece existir um convencimento, embora sejam números sempre próximos, porque a gente sabe que o Brasil está muito polarizado, mas um convencimento do envolvimento do Bolsonaro na trama golpista, uma rejeição, como eu falei antes, a ideia de uma anistia ampla, geral e restrita, e nessa rodada de hoje também aparece até mesmo uma condenação à aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, todos eles têm placares próximos, não é nada muito dilatado, mas o que isso mostra é que insistir nessas teclas, bater nessas teclas, pode ser um fator hoje de repulsa para o eleitorado. Então, acho que devia haver uma calibragem no discurso da direita, e eu acho que talvez esses dados, esses números, levem o próprio Bolsonaro a rever um pouco a estratégia dele mesmo, que tem sido essa de postergar a ideia de indicação de um candidato à sua sucessão e insistir na tese de que quer ter um candidato da sua família. Isso não parece algo produtivo para alguém que vai depois buscar, pleitear uma anistia, um indulto ou o que quer que seja. Por quê? Porque está na cara que um bolsonarista raiz, que compre todo esse pacote, vai ter mais dificuldade na urna do que alguém que seja identificado com as pautas da direita, mas faça um discurso um pouco mais moderado, olhando para o futuro, ainda que essa pessoa vá se comprometer depois a conceder algum benefício ao Bolsonaro. Então, eu acho que vai ter que ser uma coisa que vai começar a ser mais bem trabalhada, inclusive por ele, quando perceber que esses esforços aí extremados e extremistas também, de buscar sanções ao Brasil a qualquer custo, tudo em nome da proteção a uma única pessoa, que é ele, não estão sendo nem bem-sucedidos do ponto de vista prático e nem revertendo em ganho de imagem nessa ideia de vitimização dele. Isso aí não colou, claramente não colou. E talvez ele parta para uma estratégia um pouco mais pragmática, principalmente depois do julgamento. Até lá, muito vai ser dito, muita pressão vai vir, pressão no Congresso, pressão dos Estados Unidos, mas já deu para perceber que o Supremo não vai se curvar a essas pressões, por exemplo. Está difícil também de fazer a Câmara comprar essa pressão e pautar toque de caixa, uma anistia ou alguma coisa assim. Então, eu acho que mesmo a estratégia da família, passado esse momento de maior ruído, e esse ruído ainda vai crescer, tende a mudar depois e ser mais pragmática. Você vê que aquela fala do Eduardo Bolsonaro no áudio já caiu por terra, né? Ele fala, você não tem que se preocupar em ser preso. Foi preso, ainda que prisão domiciliar. E a outra parte da fala a opinião pública a gente consegue reverter. Os números mostram que a situação é difícil, né? Exatamente. A gente ainda vai falar hoje dos prazos para que seja analisada a defesa e entregue na sexta-feira, etc. Mas até aqui nada mudou. O julgamento segue marcado, tem uma possibilidade aí de se dividir em alguns... primeiro, analisar as provas, depois se partir para a dosimetria das penas, que foi mais ou menos o modelo do que foi feito no mensalão. Então, está todo mundo tocando barco. O credenciamento de imprensa está sendo feito. Então, nada disso parece ter tido muito efeito. Débora e Carol. Muito bem, a gente faz o intervalo e você fica com notícias da sua região.
E estamos de volta com o Viva Voz, agora diretamente de Brasília. Vamos acionar nosso repórter Igor Cardim, que vai trazer mais informações a respeito do julgamento de Jair Bolsonaro e do trâmite aí para a PGR se manifestar e tudo que tem que acontecer agora. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Muito boa noite para você, também para os nossos ouvintes. Pois é, atualizei agora há pouco o sistema do Supremo Tribunal Federal. Ainda não há manifestação ali da Procuradoria-Geral da República, que tem 48 horas até amanhã da quarta-feira para poder analisar as explicações apresentadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o descumprimento de medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. O prazo começou a contar às 10h30 da manhã de hoje, quando o STF encaminhou à PGR a resposta da defesa de Bolsonaro. Após o parecer, caberá então ao ministro Alexandre de Moraes decidir se impõe novas restrições ao ex-presidente. Na semana passada, Moraes havia dado prazo para que a defesa esclarecesse aqueles pontos como a desobediência a determinadas ações impostas pelo judiciário, também a suposta preparação de fuga do Brasil, a reiterada conduta ilícita de coação e aí a investigação da PF, que já indiciou tanto Bolsonaro quanto o deputado Eduardo Bolsonaro, aponta que os dois atuaram para pressionar ministros do STF e parlamentares, além de tentar interferir na ação sobre a tentativa de golpe de Estado. Nas respostas, vale lembrar, os advogados de Bolsonaro negaram as irregularidades, afirmaram que há falta de indícios nos relatórios da PF e pediram a revisão da prisão domiciliar decretada em 4 de agosto. Também rejeitaram que o rascunho de um pedido de asilo político na Argentina, encontrado no celular do ex-presidente, configura intenção de fuga. O julgamento da ação penal, agora em que Bolsonaro e também os aliados respondem pelos crimes, está marcado, né, Vera? Para começar na semana que vem, dia 2 de setembro. Volto com vocês. Obrigada, Igor Cardim, pelas suas informações. Pois é, meninas, ali o tempo correndo. Na semana passada, vocês lembram, houve aquela dúvida, o que o ministro Alexandre de Moraes ia fazer, mas acho que até para colocar a bola no chão, né, ele decidiu esperar a manifestação da PGR. Agora, a defesa do ex-presidente tem de convencer, né, a PGR. Agora precisa ver se a PGR vai aceitar os argumentos, porque é baseado nesse parecer que o ministro Alexandre de Moraes vai decidir sobre aplicar ou não novas medidas, né, Vera? Exato, Débora. Ele vai esperar o procurador Paulo Gonet, que está analisando tudo ali com calma. É longa a defesa do ex-presidente. Tem ali alguns pontos mais políticos em que ele condena veementemente as ações do ministro Alexandre de Moraes, fala ali que o ex-presidente está sendo vítima de um processo político, etc. Vamos ver como vai vir essa manifestação da PGR para aí saber o que o Alexandre de Moraes vai fazer. Tudo que eu ouço nos bastidores é que ele não vai pedir a prisão preventiva de Bolsonaro. Vai manter a prisão domiciliar. É uma prisão, inclusive, que vai permitir que ele compareça ao próprio julgamento com a tornozeleira eletrônica. No fim de semana teve uma coisa ali, uma teoria da conspiração de que ele iria fugir para a Embaixada dos Estados Unidos. Lindbergh Farias gravou vídeos na frente da Embaixada dos Estados Unidos. Isso tudo só mostra o quanto que daqui até o dia 2, que é quando começa o julgamento, o clima vai se acirrar. A tendência é que se acirre, que as pautas do Congresso sejam usadas para acirrar, que a CPMI do INSS seja um palco também para esse acirramento. Mas eu acredito que, do lado do Supremo, toda a tentativa vai ser de realizar um julgamento dentro do cronograma, dentro da expectativa, e é por essas e outras que eu tendo a fechar o diagnóstico a partir do que eu ouço das fontes, de que o Alexandre de Moraes, nesse caso, vai ser conservador, vai manter da maneira que está, ainda que faça ali aqui e ali, alguma admoestação, que repita a gravidade do que foi encontrado e tal, mas dizer que as medidas até aqui
tomadas são suficientes para se evitar riscos de obstrução de justiça, etc. Eu acho que vai ser por aí, mas vamos ver. A gente tem sido surpreendido todos os dias. Se acontecer algo diferente, não é impossível, mas o que eu estou vendo por aí é isso. Diga, Carol. Não, é só para fechar esse pacote a respeito aí do julgamento da trama golpista, Vera. O Globo publicou aqui agora algumas informações de bastidor sobre como é que deve ser dividido aí o voto do ministro Alexandre de Moraes, apuração da nossa colega Mariana Muniz, de que vai ser um voto dividido em duas partes. Um bloco maior em que ele vai analisar as questões preliminares levantadas pelas defesas, né? E também o mérito da acusação, né? Se há provas de que houve a tentativa de golpe. E um outro bloco em que ele apresenta o voto em relação ao tamanho das penas, né? A dosimetria. A indicação é que esse voto do ministro Alexandre de Moraes dure cerca de 3 horas, comece no dia 9 de setembro. Os 2 primeiros dias são dedicados às sustentações orais da Procuradoria-Geral da República e das defesas, né? Dos 8 réus. E o último dia do julgamento, que está no calendário, é dia 12 de setembro, mas não se descarta que essa análise possa chegar até o dia 16, caso seja constatado que os ministros precisam de mais tempo. Então, a expectativa é essa para o voto do ministro Alexandre de Moraes, um voto aí dividido em 2 partes, gente. Boa. Vamos para o intervalo, meninas? Vamos fazer um rápido intervalo. Deixa eu só fazer uma perguntinha aqui rapidinho, diga, Vera. Não sei se você tem essa informação. Se o ex-presidente decidiu se vai participar ou não do julgamento, o que a defesa dele tem falado sobre isso? Eu acho que ele vai participar, sim. Na semana passada, quando eu conversei com os advogados, a tendência era ele participar. Até porque ele está fora dos holofotes todo esse tempo, pelas proibições todas de que ele está sujeito. E a gente sabe que o Bolsonaro vive de manter a imagem dele para os seus apoiadores. Então, toda a chance de aparecer que ele tiver, ele tende a aproveitar até para investir na produção de vídeos, de cortes, dessa estratégia de vitimização. Então, tudo leva a crer que sim, Débora, ele vai aparecer durante os dias do julgamento. Muito bem, então agora sim a gente faz um intervalo. Ponto Final CBN. E o Viva Voz está de volta, já está com a gente aqui no estúdio da CBN, o Eduardo Graça, nosso colunista, está com a gente em vídeo também, para quem nos acompanha por imagens. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite, Débora. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Edu. Edu, o Trump está avançando aí com esse plano, que é um plano que ele já pediu ao Pentágono, inclusive, e que foi revelado pelo Washington Post, de expandir o envio de tropas federais, militares, para combater supostos surtos de violência. Agora, os alvos são Chicago, Nova York e Baltimore. Onde que isso vai parar? Como os governadores e prefeitos podem reagir? Estão reagindo? E como a população também está vendo isso, né? Porque realmente agora, se você olha nas ruas de Washington, tem soldado em tudo quanto é esquina, praticamente. Sim, e desde sexta-feira esses soldados em Washington podem usar armamento ostensivo na rua, que é algo que os americanos, ao contrário de nós aqui no Brasil, não estão acostumados. Então, eles estão achando muito estranho. A última pesquisa sobre o tema, já que isso começou, né, a militarização de Washington pelo governo Trump iniciou no começo de agosto. A primeira pesquisa mostra que 80% da população não está nem um pouco satisfeita. Até porque, como você mencionou, esse surto de criminalidade, segundo o governo federal dos Estados Unidos, ele só acontece, curiosamente, nas grandes cidades do país, que são comandadas pelo Partido Democrata e que tem, nessa lista aí do Trump, todos têm prefeitos negros. Primeiro foi Los Angeles, depois foi Washington, agora é Chicago, e fala-se em implantar um modelo ainda a ser iniciado em Chicago, em Nova York e Baltimore. São todas cidades comandadas por prefeitos negros, são cidades que têm uma população de origem afro-americana enorme. Então, existe aí também uma cor muito clara nessa ação do governo Trump. Não vê essa cor que é negra quem não quer, né? Porque ela tá muito clara. E Nova York, que tem como um dos principais candidatos do Partido Democrata alguém de origem muçulmana também, né? Então a questão racial
de um ponto de vista mais amplo. Exatamente, a questão racial num ponto de vista mais amplo e também a questão da imigração, do combate à imigração. Todas essas cidades são cidades que expandiram os direitos civis para não cidadãos americanos. Pessoas que não têm cidadania desfrutam nessa cidade dos mesmos direitos das outras, o que é algo que incomoda profundamente o presidente Trump. Basta lembrar que em Los Angeles, a primeira dessas cidades a sofrer com esse tipo de situação da militarização, foi uma reação o que o governo federal dizia que era a necessidade de proteger os agentes de imigração e da alfândega, da ICE, que estavam sendo atacados por manifestantes. Então, por isso, ele enviou, sem o consentimento, como a Constituição determina, do governador ou da prefeita, ele enviou tropas. No caso de Los Angeles, foram militares da reserva e foram também fuzileiros navais. O Edu, o governador da Califórnia, ele tem usado métodos de Trump mesmo nas redes sociais. Debochado, gestos agressivos, piadas de péssimo gosto. Está funcionando para ele se consolidar, ou melhor, consolidar a imagem dele além da bolha? Queria saber sua opinião sobre isso. E se seria um caminho mesmo para o Partido Democrata criar um anti-Trump? Olha, barulho ele está de fato fazendo, né? Ele parece o Trump da esquerda ou do lado liberal, ali como se definiria nos Estados Unidos. E o Partido Democrata está no momento buscando um líder, buscando uma cabeça. A movimentação dele é para sair um pouco da própria bolha do Partido Democrata. Se você olhasse nas últimas semanas, quem olhasse nas últimas semanas, nos últimos dias, a Fox News, a Newsmax, os sites mais à direita e conservadores, eles estão batendo duro nas piadas, no deboche, nos ataques do Gavin Newsom. Agora, a segunda questão, Débora, é a mais complexa, né? Será que isso é exatamente o que o Partido Democrata, e mais importante, né, do que o Partido Democrata, o que os eleitores em busca de uma opção ao Trump nos Estados Unidos precisam? Um Trump do outro lado? E até porque assim, a eleição de 2028, que é a eleição para suceder o Trump, ainda tem um tempo para acontecer. Né? No meio dela tem a eleição chamada de meio de mandato, em que toda a Câmara e 2/3 do Senado são renovados, que é importantíssimo para a gente entender que tipo de liberdade o Donald Trump vai ter nos seus 2 últimos anos para governar. É isso que o Partido Democrata de fato precisa? É jogar o jogo do mesmo jeito? A gente teve um exemplo muito claro agora quando os democratas criticaram o uso legal, porém democraticamente condenável, da mudança dos distritos eleitorais no Texas para garantir uma vantagem para o Partido Democrata. O Gavin Newsom, na Califórnia, usou praticamente o mesmo jogo, respondeu do mesmo jeito que Donald Trump, com uma malandragem. Ele disse que ele ia mudar os distritos eleitorais desde que a população aprovasse isso no voto agora em novembro. Acontece que a maioria da população da Califórnia já é democrata. Então, na verdade, é meio que pegar essa população, o eleitor, como cúmplice de algo que é um jogo antidemocrático. De novo, essa movimentação dele botou foguinho ali no parquinho, no bom sentido dos democratas. Os democratas ficaram felicíssimos, estão empolgados com ele. O que isso significa para o futuro e para a política americana, você pode me criticar dizendo que eu estou sendo puritano aqui, mas é algo extremamente difícil de você dizer que é elogiável. Edu, vamos falar de Gaza, porque tivemos aí mais um ataque ao hospital com mortos, foram 20 mortos, entre eles 5 jornalistas. O premier israelense disse que era um trágico acidente, que ia investigar. Mas a gente sabe da situação dramática em Gaza e como o jornalismo tem sido impedido de registrar o conflito, né, de uma forma aí sem precedentes. De que forma isso afeta a maneira como o conflito é visto no mundo e em Israel? Eu acho que o que me chamou mais atenção na sua pergunta, Carol, foi o mais uma vez, né? Porque assim, hoje morreram em Gaza vários médicos, pacientes desse hospital e mais 5 colegas nossos. A Marianne, o Hussam, o Mohamed, o Ahmed e o Moaz. As fotos deles divulgadas pela Associated Press, pela Reuters e pela Al Jazeera
buscam, eu acho, um pouco mostrar que essas pessoas de fato eram jornalistas. Elas estão, se você olha as imagens delas, elas estão todas a trabalho, como nós aqui muitas vezes estivemos a trabalho com nossas câmeras, com nossos bloquinhos de papel, com nossos celulares nas ruas. Então, assim, é absolutamente chocante que quando você tem, no momento em que a cúpula do Hamas, né, o comando do Hamas está todo destruído, você está fazendo um ataque no hospital com a justificativa de que você vai matar nesse hospital, justificativa de Israel, terroristas, que são hoje de segundo, terceiro, quarto, quinto escalão do Hamas. E para isso você tem um efeito colateral horroroso de morte de civis. A gente está falando aqui dos jornalistas, especificamente, porque eles têm uma outra função importante, que está sendo cada vez mais difícil lá, que é a de mostrar para a gente o que de fato está acontecendo no enclave. Israel, no início da guerra, proibiu a entrada de jornalistas internacionais na faixa de Gaza, que é algo, inclusive, bem raro de se fazer em um conflito. Nesse momento, a gente tem as informações dos bravíssimos repórteres palestinos que lá estão, e que a gente tem um número absurdo de vítimas fatais. 247, segundo uma instituição de proteção aos jornalistas, e quase 300, segundo a ONU. Então, assim, é um número muito gritante. Hoje tem uma matéria muito boa, uma reportagem muito boa no Jornal o Globo, do meu colega Felipe Barini, em que ele mostra como que é complicado, difícil hoje em dia você fazer essa cobertura na faixa de Gaza por vários motivos. Um deles é o fato de que, em Israel, existe uma censura militar. Então, assim, os jornais israelenses, os meios de comunicação israelenses passam por uma censura militar com relação às informações que vêm de lá. Então, é mais complicado para a opinião pública israelense, por exemplo, saber o que está acontecendo e pressionar o governo Netanyahu por um cessar-fogo, por uma resolução para os reféns, inclusive, também, né? Edu, a Débora tem mais uma questãozinha para você lá. São tantos assuntos que a gente quer aproveitar você aqui hoje. Aproveitem. É isso, Edu. Voltando para os Estados Unidos, o presidente Donald Trump, porque ele afirmou hoje que a China precisa fornecer ímãs aos Estados Unidos. Se isso não acontecer, ele vai ter de cobrar uma tarifa de 200% ou algo parecido sobre os produtos chineses. É uma fala que ocorre em meio a essa disputa comercial, que atinge praticamente o mundo todo, uma disputa tecnológica também entre os dois países. Em abril, a China excluiu diversos itens das terras raras, né? E entre eles os ímãs entraram na lista de restrições de exportação, justamente em resposta ao aumento das tarifas. O que pode dar isso? Pode dar qualquer coisa, Débora. Assim, ele aumentar para 200%, a gente continua vendo a coisa do teatro em torno de temas muito sérios, né? Enquanto a gente está falando aqui do que está acontecendo em Gaza, ele fala de 200%, ele fala que ele quer ganhar agora, está focado em receber o Prêmio Nobel da Paz, por conta de terminar guerras no mundo. A gente acabou de dizer a situação de Gaza como está, e só está desse jeito porque ele dá apoio incondicional ao primeiro-ministro Netanyahu. Hoje ele até criticou o que aconteceu, enfim, a tragédia no hospital em Gaza. Mas quando ele fala em 200%, parece um número chutado. Podia ser 200, podia ser 180, podia ser 325. Eu acho que enquanto os efeitos desse tarifaço não forem, Débora, muito sentidos pela população americana, com aumento de preços, com as coisas ficando mais caras, com as coisas ficando mais impossíveis de se adquirir e comprar, ele vai continuar jogando desse jeito. Esse teatro que a gente conversou um pouco da militarização também das cidades americanas, porque ele anuncia antes, né? Vamos, de repente, fazer, quem sabe, aí a reação vem enorme. Passa um pouco por essa situação que ele é um presidente com 56% de desaprovação nesse momento nos Estados Unidos. Então, assim, ele precisa jogar esse teatro dos 200% de taxação para cá, militarização em Chicago para lá, para que as pessoas também se distraiam e não tratem de um governo extremamente impopular. Obrigada, Edu, por hoje. Até semana que vem. Obrigadíssimo. Até logo. Boa noite. Até lá. Tchau. Beijo, Edu. Obrigada.
Gente, temos mais 2 minutinhos. Dá tempo do Igor Cardin voltar com informações sobre a CPMI do INSS. O que a gente pode esperar da reunião dessa CPI amanhã? A ministra Gleice Hoffmann fez até uma reunião para alinhar aí a atuação da base do governo, né, Igor? Pois é, Carol, ainda não tinha falado com você, boa noite para você, para o nosso ouvinte. A ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, se reuniu hoje com parlamentares, um grupo de mais de 20 parlamentares da base do governo, para alinhar a atuação da base ali na CPMI do INSS. O encontro foi convocado depois daquela derrota na instalação da comissão, quando a oposição conseguiu eleger o senador Carlos Viana para a presidência e o deputado Alfredo Gaspar para a relatoria. A orientação agora do governo é que os aliados mantenham unidade no discurso e não faltem às sessões. Os trabalhos da CPMI começam amanhã com a votação dos primeiros requerimentos de convocação. Eu trouxe, inclusive, aqui na sexta-feira um levantamento de mais de 740 requerimentos que já foram protocolados com o pedido de convocação de ex-presidentes do INSS, também de ex-ministros da Previdência Social. E aí, esses requerimentos, então, alguns devem ser votados já nesta terça-feira. Além disso, na quinta será apreciado o plano de trabalho que deve ser apresentado pelo relator Alfredo Gaspar, deputado. E aí, para garantir espaço dentro dessa comissão, o governo agora articula a candidatura do deputado Duarte Júnior, do PSB, à vice-presidência do colegiado. Ele, no entanto, deve concorrer com outros 4 deputados da oposição. A escolha deve ocorrer só na semana que vem, depois ou nesta quinta-feira, quando o plano de trabalho for aprovado, a depender ali do andamento da sessão. Fato é que o governo está tentando correr atrás, Carol. Tá certo, obrigada, Igor. Difícil a vida do governo nessa CPMI, né, Vera? Bem difícil, Carol. Esse deve ser um dos assuntos da reunião ministerial convocada pelo presidente Lula para amanhã. Afinar também o time da articulação política, além de discutir a questão do novo slogan do governo, das entregas. Então, amanhã a gente traz aqui para o nosso ouvinte tudo que rolou, que tiver rolado nessa reunião. Combinado, então. Beijo, Vera. Até amanhã. Até amanhã. Um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.